Boa tarde, boa noite, a paz do Senhor, aos meus irmãos, minhas amadas irmãs, que Deus abençoe cada um de vocês que estão vendo e ouvindo este vídeo, que ele possa servir de bênção para a sua vida. Irei fazer hoje uma reflexão no livro de Salmos, no Salmo 12, que nos diz assim: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porém salvo aquele para quem eles assopram. Esse salmo é um dos salmos de Davi, quando ele estava num momento difícil, né, que os inimigos estavam se sobrepondo sobre ele e que ele estava muito, muito necessitado da graça de Deus. Que Deus se levantasse e desse um basta na situação que estava passando. A vida de Davi nada foi fácil. Davi, ele tomava conta dos rebanhos do pai dele, das ovelhas. Ele tomava conta, mas foi lá, tomando conta das ovelhas, que Deus estava moldando Davi, estava moldando o seu coração, estava tendo com Davi uma conversa num assunto que ele ainda não sabia, que ele iria ser rei. Mas Deus, ele escolhe os improváveis. São pessoas que você olha assim e você diz, não, essa daí não. Esse daí nada, oxe, pelo amor de Deus, nem é cogitado. Mas é esses que Deus chama para fazer o querer dele, para fazer a obra. Para Davi vir a ser o rei de Israel, ele começou lá atrás, né, apacentando as ovelhas do seu pai. Começou lá atrás, Davi. Matou leão, matou urso. Quem viu Davi fazendo isso? Ninguém. Ele que relata a Saul quando ele disse que ia matar o gigante. Ele relatou que matou um urso, que matou um leão, que foi pegar as ovelhas, né? Deus ensinou a Davi lá nas malhadas a matar urso e a matar leão. E Deus estava começando a ensinar a Davi a natureza das pessoas. Como as pessoas podem ser falsas, dissimuladas. Como as pessoas mentem. Como as pessoas ferem e às vezes até mata. Às vezes até mata. E nós estamos aqui na Terra, estamos sujeitos a todos esses processos. Existem pessoas que estão em nossas vidas, mas não estão satisfeitas porque você está bem. Não estão satisfeitas de te ver
um pouco melhor. Não. E não são pessoas que não têm nada não, viu? São pessoas que têm muita coisa, mas que não aguenta que você tenha. Eles não suportam ver que você tem. Eles não suportam. Principalmente quando você tem o brilho do Espírito Santo de Deus. Se prepare para os ataques. Os ataques virão. Existirão pessoas muito ruins, muito mal, que irão tentar roubar a sua fé, a sua paz. Pessoas que virão escondidos, de sapatinho de lã, falando para você que ele é bom, falando para você que você é amigo dele ou dela. Querendo entrar na tua casa, perguntando para você como é sua vida com o seu esposo, procurando saber como é a sua vida com a sua esposa, procurando te comprar, para te vender. É assim que existe pessoas que estão ao nosso redor fazendo isso. Como também estava na vida de Davi. Por isso, na aflição dele, que o Salmo começa assim: salva-nos, Senhor, porque falta aos homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiro e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiro e a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Aí vem o versículo que eu li. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e porei em salvo. Deus, Ele está dizendo aqui na palavra dele, que está dizendo aqui, não sou eu que estou dizendo, é a palavra dele que está dizendo. E Deus, ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Então a palavra dele é que está dizendo aqui, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora. Não é amanhã, é depois, é agora. E porei em salvo. Deus está dizendo que ele vai se levantar agora. Não é amanhã, não é depois, não é semana que vem, nem tampouco o mês que vem. É agora. Só não sabemos o agora de Deus, porque Deus ele não trabalha com o nosso relógio. Ele trabalha com o Kairos. Kairos é o tempo de Deus, mas a sua palavra, ele vela para cumprir. Se ele está falando que ele vai se levantar, que ele se levanta, ele vai se levantar. No dia certo, no tempo certo, no Kairos de Deus, ele vai se levantar
e vai te dar vitória, porque Ele é Deus e não há outro Deus, nenhum outro Deus que possa ser maior que Ele. Até porque não existe outro Deus. Ele é soberano sobre o céu e a terra. Não existe outro Deus. Não existe um Deus tão tremendo e maravilhoso. Deus, Ele é grande e Ele está falando que Ele vai se levantar. E Ele vai se levantar por causa dos gemidos, aqueles que estão gemendo, que estão clamando. Ele vai se levantar. E quando Deus se levanta, algo acontece. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um começo de semana abençoado. Que Deus possa ser uma presença marcante em nossas vidas. Amém.